Vamos lá, pessoal. Esse exercício é uma aplicação da definição do gradiente. Em particular, a gente vai utilizar o gradiente para calcular reta tangente a certas curvas de nível, né? A gente vai utilizar o fato de que o gradiente de uma função é perpendicular aos pontos das suas curvas de nível, tá? Então vamos lá. O enunciado é: determine uma reta tangente à elipse, e a equação da elipse no caso é essa, e paralela a essa retinha que foi previamente dada aí pra gente. Bom, a ideia geométrica do exercício, né? Aqui o primeiro que eu fiz foi só escrever a equação da elipse de uma maneira diferente, né? Eu reescrevi só essa equação aqui, dividi todo mundo por 3, organizei e você vai obter esses quadrados, porque desse jeito a gente consegue descrever a equação consegue entender como é que vai ficar o desenho, né? Essa é a equação da elipse e o desenho da elipse é esse que está apresentado aqui do lado, tá bom? Nessa ilustração geométrica. Estou indicando aqui, certo? Essa vai ser a elipse, eixo maior no raiz de 3, eixo menor no raiz de 3 sobre 2, né? E eu já fiz em verdinho a equação da reta que foi proposta ali pra gente também, tá bom? Eu reescrevi ela só deixando o y ali isolado. E desse jeito bem caracterizado o que vai ser o coeficiente angular dela, né? Esse número 2 aqui, tá bom? Esse número menos 2 é o coeficiente angular dela. Então, o problema pede pra gente o seguinte, né? Determine uma reta que seja tangente à elipse e paralela a essa reta que foi definida, essa reta que foi pré-determinada, né? Então, intuitivamente, o que a gente está buscando seria uma coisa mais ou menos assim, uma reta paralela a essa e tangente. Então, a gente está buscando mais ou menos determinar um pontinho e essa reta que eu estou fazendo em vermelho aqui, ó. E a equação não está muito bom, né? Mas, enfim, dá para entender. Note que eu posso fazer essa, aparentemente tem um ponto, e aparentemente, aqui simetricamente a origem, vai ter um outro ponto aqui, ó, que eu consigo também determinar uma outra reta tangente e paralela à retinha verde. Ficou horrível o tracejado aí, mas dá para ter uma noção do que a gente está falando. Então, vamos buscar quais são essas retas, né? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar a propriedade do gradiente de que do gradiente do gradiente de uma função numa curva de nível, ela vai ser perpendicular a essa curva de nível. Vamos lá então. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar aquela função que foi apresentada para a gente, na qual a gente está olhando a curva de nível igual a 3, né? A gente vai definir a f como sendo isso daqui e depois vai olhar para essa curva de nível. Então, a gente vai definir essa função f de x, y de duas variáveis, como sendo 2x² mais y². E lembre-se que a gente está olhando a curva de nível dela, né? A gente está olhando, nosso interesse é olhar para essa curva de nível aqui, tá bom? Mas enfim, antes disso, dada f, a gente pode calcular o gradiente dela. Lembrando que o gradiente nada mais é, o gradiente no ponto xy, nada mais é do que a formulazinha derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, tudo no ponto y genérico. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Sabemos que o gradiente da função é perpendicular às curvas de nível de f, foi o que a gente falou, né? Então, toda vez que eu vier aqui e calcular o gradiente, vai ser um vetorzinho que vai ser perpendicular. Ele aponta assim, ó, vai apontar para fora ou para dentro, depende, né? Mas aponta desse jeito aqui, só uma ilustração. Esse vai ser o gradiente em cada ponto da curva de nível, não importa onde eu pegar, tá? Eu posso pegar aqui, ela vai apontar para cá, posso pegar aqui, ela vai apontar para cá, ou às vezes para dentro, depende, né? Mas o que importa é que na hora que a gente faz isso, ela vai ser perpendicular às curvas de nível, ou seja, se você olhar para essa retinha que eu estou tracejando aqui, a reta tangente à curva de nível nesse ponto vai ser perpendicular ao gradiente, tá bom? Então, essa reta tangente à curva de nível nesse ponto vai ser perpendicular ao gradiente da f nesse ponto que a gente está tentando determinar, x0, y0. Então, a gente usa essa propriedade para construir a equação dessa retinha tracejada, né? E a gente deu essa formulazinha, inclusive, lá nas notas de aula. Então, sabemos que o gradiente é perpendicular às curvas de nível de f e por isso, né, vai acontecer o mesmo a essa curva de nível igual a 3 que é a que a gente está estudando, né? Curva de nível igual a 3 que a gente está estudando por causa do enunciado aqui, tá vendo? Tá, isso aqui quer dizer pra gente f de xy igual a 3, tá vendo? Isso aqui foi o que a gente definiu como sendo a f
igual a 3. Ou seja, a gente está analisando essa curva de nível. Então, para essa curva de nível, o gradiente também vai ser perpendicular, porque é perpendicular a todas as curvas de nível nos pontos que você calcula sobre o gradiente sobre a curva de nível. Tá? Ou seja, então, num ponto x0, y0, que a gente ainda vai determinar, a gente quer saber, né? A gente quer saber qual é o ponto x0, y0 em que eu consigo passar reta tangente a curva de nível igual a 3 e ela ser paralela a essa retinha verde dada. Então, nesse ponto x0, y0 a determinar, que a gente colocou a determinar, a gente vai ter que a equação da reta tangente nesse pontinho, ou neste, né? Mas a gente vai estar trabalhando com os dois simultaneamente. Então, a equação da reta tangente a esse ponto aqui, que é o ponto onde tem a reta tangente, e onde eu estou calculando o gradiente vai ser perpendicular a essa reta tangente, né? A equação vai ser dada desse jeito. A equação da reta tangente, ela é dada por essa expressãozinha aqui. Não é difícil ver, né? Porque você está lá naquela curvinha, você pega um ponto aqui, tem a reta tangente aqui, e aqui vai ser o gradiente, tá vendo? Então, você está falando, se esse é o ponto x0, y0, esse é um ponto x0, y0, e aqui é o gradiente da função nesse ponto, isso quer dizer que a reta tangente vai ser perpendicular ao gradiente. Isso é a definição, né? A propriedade do gradiente é que ele é perpendicular à curva de nível nesse ponto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é perpendicular à reta tangente à curva de nível nesse ponto. Ou seja, se eu pegar um ponto xy genérico da reta, e aqui é o ponto x0, y0, quer dizer que x menos x0, quer dizer que esse segmento de reta aqui, ó, esse segmento de reta dado por x menos x0, y menos y0, vai ser perpendicular ao gradiente no ponto x0 e y0, ou seja, o produto escalar é zero. Aí você abre essa conta, você já vai chegar direto na equação da reta tangente, que é essa daqui que a gente está apresentando, tá vendo? É justamente essa. Ou seja, se você substituir no lugar do gradiente a definição do gradiente, né, que são o vetor cujas entradas são as derivadas parciais no ponto que a gente está analisando, produto escalar vezes aquele segmentinho de reta, isso tem que dar zero. Então, se você abrir essa conta, essa vai ser a equação da reta que você está procurando, a equação da reta tangente, e essa fórmula foi dada lá nas notas de aula, tá bom? O exercício, inclusive, era basicamente aplicar a definição, explicar essa formulazinha da reta tangente. Bom, a gente pode fazer essas contas aqui, né? Eu só não conheço o ponto 0y0, a gente quer determinar, né? Ele está aparecendo aqui também, né? Aparecendo aqui. Mas vamos abrir essa formulazinha, colocando esse x0, y0, tentando determinar ele lá na frente. Bom, eu sei calcular as derivadas parciais. A derivada parcial da f com relação a x vai dar 4x. A derivada da f com relação a y vai dar 2y. É só olhar a f que a gente definiu lá em cima, né? Que era 2x ao quadrado mais y ao quadrado. E a gente vai fazer o que agora? Vamos só substituir nessas expressões aqui os valores que a gente acabou de calcular das derivadas parciais. Então, só reescrevendo ali, com o x0 entrando aqui e o y0 entrando aqui, a gente vai obter essa próxima equação aqui. Agora, a gente organiza essa equação, né? Vamos organizar, então, fiz uma distributiva, depois eu dei uma isoladinha no y, depois eu isolei o y de fato, e assim a gente obtém a equação de uma reta já, tá vendo? Porque isso aqui é constante, tá vendo? Ó, o x0 e y0 vai estar parado, então isso é constante, x é variável, e isso aqui é constante. Note que você já tem uma equação do tipo de uma reta. Então, e esse cara que aparece aqui é o coeficiente angular dessa reta. Para que aquela reta inicial seja paralela a essa que eu estou determinando, eu preciso que os coeficientes angulares coincidam. Eu preciso que esse coeficiente angular seja igual ao coeficiente angular daquela reta dada. Então, ó, quando a gente faz a comparação da reta que foi dada para a gente, essa aqui foi a reta dada para a gente, que eu estou chamando de triângulo, com essa reta estrela que a gente acabou de determinar, para que estrela seja paralela ao triângulo, para que a reta estrela seja paralela à reta triângulo, né? Eu estou escrevendo aqui, ó, para que estrela seja paralelo à reta triângulo, devemos ter o quê? Devemos ter que o coeficiente angular da reta estrela tem que ser igual ao coeficiente angular da reta triângulo, ou seja,
o coeficiente angular da reta estrela tem que ser igual ao coeficiente angular da reta triângulo. Então, se você fizer os cancelamentos aí, né, fazer as divisões necessárias, você vai concluir que x0 tem que ser igual a y0. Então, os pontos que a gente está procurando lá sobre a elipse são os pontos da forma x0 igual a y0, tá vendo? Então, esse ponto, além de ser um ponto da reta tangente, tem que ser um ponto da elipse, tem que ser um ponto daquela curva de nível. Então, olha lá, no entanto, o x0 e y0 que a gente procura, ou seja, que é nada mais é do que x0 e x0, né, também deve pertencer à curva de nível dada por essa expressão, que são os pontos sobre a elipse. Tá bom? Logo, a gente substitui x0 e y0 nessa equação aqui para tentar determinar quem é o x0 ou o y0, depende de quem você quiser substituir. Eu vou utilizar o x0 mesmo, então eu faço o x0 aqui e faço o y0 aqui, só que no lugar do y0 eu uso o x0 mesmo. Então ficou x0, esses caras ao quadrado, porque é da equação. E a gente consegue obter o valor de x0 fazendo essas continhas simplesinhas aqui, que vai dar x0 é mais ou menos 1. Interessante que a gente já esperava que dessem 2 pontos pela nossa representação geométrica lá, né? Então, a gente entende que um primeiro ponto, se eu pego o x0 igual a 1, o y0 vai ser 1 também, então o primeiro ponto é o 1, 1. O segundo, por causa que x0 é igual a y0, vai ser o menos 1, menos 1. Então, uma vez que eu tenho x0 e y0, eu posso substituir esses valores lá na estrela, tá vendo? A estrela, né? Posso substituir os valores na estrela para determinar as retas tangentes, ou a reta ou as retas. O exercício pede uma só, né? Mas vamos dar cara das duas, não tem problema nenhum. Né? Então, usando x0 e y0 igual a 1, a gente vai fazendo as substituições necessárias, né? Aqui vai aparecer o x0 e y0, e aqui vai aparecer x0 e y0, tá vendo? Então, fazendo x0 e y0 igual a 1, a gente vai obter essa equaçãozinha aqui. Aqui eu não escrevi, né? Mas ó, para x0 igual a y0 igual a menos 1, se você fizer substituições agora necessárias, né, aqui nessa formulazinha aqui, que é a fórmula estrela, que determina a reta tangente, né? Então a gente determinou uma reta tangente, agora a gente vai determinar a segunda reta tangente, que vai ser, fazendo substituições, vai ser essa daqui, tá? Então, menos 2x mais 1, note, mesmo coeficiente angular do que a reta dada, mesmo coeficiente angular da reta dada, então elas são paralelas entre elas e paralelas com aquela que foi dada também. E por fim a gente faz a representaçãozinha final, tá vendo? A ilustração final do problema que a gente teve é dada a elipse e dada a equação, dada a reta em verde, essas duas retas em vermelho passando pelo ponto 1 em 1 que eu marquei aqui no ponto vermelho, ó, e no ponto menos 1 são retas tangentes à curva de nível que define essa elipse, né? 2x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3, e também paralela à retinha que era 2x mais y igual a 5, tá bom? Então essas são as respostas finais, são essas duas retas aqui, apesar que pedia uma só enunciado, né? Então você pode escolher qualquer uma das duas ou colocar as duas, tanto faz. Mas esse é o exercício, pessoal. Até a próxima.